obrigado por participar deste Deep Dive. Esta é uma tradução gerada automaticamente com inteligência artificial. Queremos mostrar a você um caminho que aprendemos com nossa experiência na adoção da inteligência artificial em empresas que trabalham com nossos clientes. Mas antes, gostaria de contar um pouco sobre nossa própria jornada com a inteligência artificial. Genexus sempre trabalhou separando a forma como criávamos software daquilo que queríamos alcançar. Em vez de programar, nós modelávamos. Depois, a partir desse modelo, gerávamos para obter o aplicativo da web, o aplicativo móvel, o super aplicativo, etc. Com a chegada dos LLMs, percebemos que novamente essas duas dimensões foram afetadas, como criávamos software e o tipo de software que precisávamos criar. E que tudo estava mudando muito rapidamente e ao mesmo tempo. É por isso que precisávamos criar GeneXus Enterprise AI, para tornar GeneXus Next independente das mudanças e ter uma maneira melhor de controlar a evolução de nossa própria plataforma. E percebemos que isso, que começou como uma ferramenta interna, era algo que todas as empresas precisariam quando quisessem usar inteligência artificial em seus sistemas. Então começamos a comercializá-la, obtendo muita força na comunidade GeneXus e Globant. Há algumas semanas a plataforma foi totalmente adotada pela Globant. Ela foi atualizada, por assim dizer, porque passou a se chamar Globant Enterprise AI. Essa mudança reflete sua importância dentro da estratégia geral de IA, não apenas da GeneXus, mas da Globant. O Globant Enterprise AI continuará a ser liderado e desenvolvido pela equipe GeneXus com o apoio da Globant. Essa plataforma, que tem pouco mais de um ano de existência, não poderia ter tido um início melhor. Vamos prosseguir então para falar sobre o que aprendemos fazendo projetos com o GenAI usando o Globant Enterprise AI. Antes de começarmos a palestra, algumas definições. Nesta palestra, falarei sobre chatbots, assistentes e agentes de IA. Esses termos podem ter significados diferentes, dependendo um pouco de quem os está usando. Por chats com IA, refiro-me a interações de linguagem natural, em que a IA conversa conosco de forma coloquial e essa é sua única função, responder às nossas solicitações de forma coloquial. É uma experiência de usuário específica em si, que pode ou não estar conectada a algum tipo de dado da minha empresa, mas o importante é que ela responda. Os assistentes são interações de IA que me ajudam a realizar o trabalho com mais facilidade. Pode haver uma interação de linguagem natural, mas ela está incorporada em um produto ou fluxo de software estabelecido. Agentes são entidades de IA que operam com maior autonomia para resolver tarefas de forma independente, com níveis variados de supervisão humana. Como você pode ver, esses exemplos vão de menos a mais, de interação a ajuda para executar ações. Bem, com isso fora do caminho, podemos agora começar a falar sobre o roteiro para a adoção da inteligência artificial e quero começar contextualizando com duas frases que você provavelmente já ouviu. A primeira delas é que os dados são o novo petróleo. Essa frase, dita por Clive Humbley, um matemático, significa que os dados são valiosos, mas precisam ser refinados para extrair todo o seu poder. Hoje, obviamente, podemos refiná-los com a inteligência artificial. A segunda frase é: a inteligência artificial é a nova eletricidade, que fala apenas do grande poder de transformação dessa tecnologia. Mas se os dados são o novo petróleo e a IA é a nova eletricidade, então essa é uma nova revolução. Não se trata de uma revolução industrial, estamos falando de uma revolução inteligente, uma revolução do trabalho intelectual. Assim como na Revolução Industrial, em que as empresas que adotaram novas tecnologias, como a eletricidade e o motor de combustão, lideraram o mercado, hoje está claro que aquelas que adotarem a IA de forma independente dominarão o futuro. A combinação de conhecimento especializado, dados proprietários e controle sobre a IA aplicada será o verdadeiro diferencial para as empresas. A pergunta que me faço é: as empresas estão prontas? Como esse caminho para a adoção da IA não é fácil, ele está repleto de desafios. A seguir, quero explorar algumas dessas barreiras. Esse é o primeiro passo para encontrar uma maneira de superá-las para que sua empresa possa participar com sucesso dessa revolução. A primeira barreira é o custo do uso maciço da IA na empresa. Atualmente, qualquer CEO quer que seus funcionários usem a inteligência artificial para aumentar a produtividade. No entanto, há um problema associado, que é o custo inesperado de seu uso em massa. Esses custos aumentam à medida que a IA aumenta. Uma equipe de 1.000 pessoas, usando um modelo como o GPT com uma assinatura intermediária de $20 por mês para cada usuário, significa $20.000 por mês ou $240.000 por ano somente em assinaturas. E nem estamos falando de privacidade, segurança de dados ou uma série de outras questões. A segunda barreira é a privacidade e a segurança, porque as empresas querem usar a inteligência artificial, mas ninguém quer que seus dados ou os de seus clientes sejam usados para treinar modelos ou vazem na internet. Outro problema é a constante evolução dos modelos. Toda vez que um modelo é aprimorado, as empresas precisam recalibrar seu aplicativo. É como cozinhar com uma receita em que algum ingrediente muda no meio do processo. Provavelmente isso melhorará o resultado final, mas às vezes não. Então, é preciso verificar os resultados e ajustar o aplicativo, e isso custa tempo e dinheiro.
Outra grande barreira é estar vinculado a um fornecedor de IA. Se as empresas dependerem de um fornecedor e ele alterar seus termos, o tratamento de dados ou as taxas, toda a estratégia dessas empresas estará em risco. Há um último desafio a ser superado, que é exclusivo desta era, que é fazer com que todos esses assistentes e agentes trabalhem em sincronia com as pessoas. Para que a adoção da IA funcione, os agentes devem conversar entre si, colaborar e ser monitorados por humanos e outros agentes. Embora essas 5 barreiras não sejam todos os obstáculos, elas são algumas das mais importantes. Então, como as empresas podem superá-los? Obviamente, é aí que entra a Globant Enterprise AI. Essa plataforma ajuda as empresas a adotar a IA sem perder o controle. No início, dizíamos que estávamos obtendo grande aceitação da plataforma. Você sabe qual é a chave do sucesso? É que ela permite que você alcance a independência da IA. Essa independência tem muitos benefícios. A independência do fornecedor permite que você alterne entre tecnologias sem interromper suas operações. Por outro lado, a independência do aplicativo de modelo permite que você faça versões desses aplicativos e alterne entre modelos sem precisar reprogramá-los. Ela também reduz os custos do uso da IA e oferece controle total sobre os custos, fornecendo sua própria IA empresarial privada dentro da empresa. Além disso, ele garante independência no manuseio e na segurança dos dados. Como se trata de sua própria instalação, os dados não são usados para treinar modelos que são usados pelo público em geral e as informações são mantidas contidas e seguras dentro de sua empresa. Ele também oferece total observabilidade. Permite que você monitore o uso e os custos da IA em todos os projetos da empresa. Além disso, facilita a sincronização entre agentes e humanos. E tem a capacidade de criar fluxos de trabalho em que agentes, ferramentas e pessoas podem se comunicar e colaborar nesse processo de negócios, interagindo com outros agentes e equipes humanas. Devido à independência e ao controle que a plataforma oferece, podemos criar soluções que são resistentes a mudanças e prontas para evoluir facilmente. E para que a Globant Enterprise AI e a inteligência artificial estão sendo usadas nas empresas? Bem, há 4 áreas principais em que a IA está abrindo portas nas empresas para nós. Gisela Bertelli as mencionou na apresentação e Sofia Abrevaia as mostra em sua palestra sobre aplicativos reais de IA nas empresas, mas vou resumi-las brevemente aqui. Primeiro, ela está sendo muito usada para a otimização de processos. As empresas têm todos os tipos de processos que podem se beneficiar da incorporação da IA para melhorar as margens e economizar tempo. Esse é um uso claro e popular da inteligência artificial. Também podemos criar melhores interações com os clientes, experiências melhores, mais inteligentes, mais personalizadas e mais perfeitas. Isso inclui desde chatbots, que respondem em tempo real, até recomendações inteligentes em plataformas digitais, adaptando-se melhor às expectativas atuais dos usuários. A inteligência artificial também está sendo usada para impulsionar setores como o de software, marketing e audiovisual, automatizando tarefas, acelerando a criação e até mesmo mudando ou reinventando processos estabelecidos. Em áreas como o desenvolvimento de software, por exemplo, a IA está transformando os pilares do próprio processo de desenvolvimento, e essa revolução que vemos em nosso setor se estenderá a todos os setores. Por fim, descobrimos que seu uso para evoluir sistemas legados está se tornando muito interessante. Muitas empresas enfrentam o desafio de sistemas legados e obsoletos. Bem, o uso da inteligência artificial no processo de modernização permite que elas analisem o código, entendam as necessidades dos negócios e reconstruam esses sistemas com novas tecnologias, tornando-os preparados para o futuro. Esses são os casos de uso mais comuns que aprendemos ao realizar projetos reais com os clientes. A partir dessas experiências, outra coisa que aprendemos é que existe uma maneira ideal de adotar a inteligência artificial nas empresas. Esse é o último ponto sobre o qual queremos falar. Trata-se de um roteiro que criamos com base em nosso trabalho. Qualquer pessoa pode segui-lo para integrar a inteligência artificial em suas operações e fazê-lo de forma escalonável, controlada e eficiente. Há 5 fases ou recomendações simples. Nossa primeira recomendação é começar a usar a inteligência artificial como ela é, sem modificações, mas certifique-se de que a inteligência artificial esteja hospedada em sua empresa privada, dentro de sua empresa. Nesse estágio, você pode usar a IA para tarefas simples e comuns, como criar conteúdo, fazer traduções ou ajudar na automação de tarefas repetitivas ou entediantes. Não há necessidade de investir muito nesse estágio, pois é uma forma de testar e aprender sem correr grandes riscos. A segunda fase, depois que você estiver familiarizado com o uso da IA, é começar a experimentar modelos diferentes para as mesmas tarefas que você já estava fazendo. Você pode descobrir que alguns modelos são mais eficientes em determinadas áreas do que outros, ou que podem ser mais baratos.
Esse é o momento de comparar o desempenho, a precisão e os custos e escolher os modelos que melhor atendem às necessidades específicas de sua empresa. A terceira fase que se segue é quando você tem uma base sólida de IA e uma compreensão mais clara dos recursos da sua empresa. Naturalmente, começarão a surgir ideias nas equipes para aproveitar a IA de forma mais completa. É hora de criar assistentes ou agentes de IA. Esses assistentes e agentes podem ajudar os funcionários em tarefas mais complexas, como fornecer suporte técnico, analisar grandes volumes de dados ou facilitar a tomada de decisões com base em informações precisas. Por sua vez, esses assistentes podem ser integrados formal ou informalmente em diferentes equipes de trabalho, áreas, divisões ou até mesmo em toda a empresa. À medida que a empresa continua a ganhar experiência na criação de assistentes, a próxima fase prossegue naturalmente. Nessa fase, a inteligência artificial começa a ser integrada aos sistemas essenciais. Não se trata de assistentes ou agentes desconectados, mas de soluções e ajudantes já habilitados para IA nos sistemas de finanças, operações ou gestão de pessoas. E, obviamente, chegamos à última fase, que é a mais avançada. Trata-se de criar sistemas de inteligência artificial com níveis crescentes de autonomia, o que nós, da Globant e da Genexus, chamamos de sistemas e processos de IA agêntica, que começam a tomar decisões e executar ações dentro dos processos de negócios e com diferentes níveis de autonomia e supervisão ou controle humano. Entendemos que isso é o que todos imaginam quando pensam em usar a inteligência artificial em suas empresas, mas é apenas a etapa final de um processo de adoção. Dificilmente pode ser a primeira etapa, pois exige um amadurecimento e uma compreensão dos recursos reais da inteligência artificial e de como podemos aplicá-la em nosso contexto. Independentemente do setor a que você pertença, todas as empresas que embarcarem na adoção da IA enfrentarão os mesmos desafios. Para superá-los, realmente recomendamos seguir as etapas desse caminho que apresentei. Entendemos que isso aumenta muito a chance de sucesso na adoção dessa tecnologia. O futuro pertence às empresas que conseguirem dominar a IA e usá-la estrategicamente. E como existe um caminho claro para ser bem-sucedido na adoção dessa nova tecnologia, e nós sabemos disso, convidamos você a participar dessa revolução inteligente com a Globant Enterprise AI para ter uma inteligência artificial independente de fornecedor e de modelo e manter controle total sobre os custos e a segurança. Se quiser fazer parte dessa revolução, entre em contato conosco para saber mais ou continue com a palestra de Gerardo Cuneo. Ele se aprofundará um pouco mais nos aspectos técnicos da Globant Enterprise AI. Bem, é isso. Muito obrigado por ter se juntado a nós. Até a próxima.